Senhor em todo tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos, exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. Contemplai-o e sereis iluminados. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. Contemplai-o e sereis iluminados.
os que o temem e os livra. E os livra. E os livra. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sabemos que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, que deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, sem falta de coisa alguma. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias Rádio Menorá, 24 horas no ar. Baixe o aplicativo Pão de Judá. Você ouve agora, pela Rádio Menorá, o programa Pela Fé. Pela Fé.
Uma boa noite a você, a todos os nossos ouvintes que estão conectados aí na nossa live, nessa noite de terça-feira, dia 19 de setembro, 11 horas da noite. Estamos iniciando mais um programa da Rádio TV Menorá com o programa Pela Fé. Compartilhe com a gente, inscreva-se, divulgue a nossa live aí com seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho. Uma boa noite, Magali. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Jones. Boa noite, Raíssa. Bom dia, pessoal. Boa noite, pessoal que está ligado com a gente aí pela Rádio TV Menorá. Hoje, participação do ministro, né, Jones? Isso aí. E nós queremos compartilhar com você. É tão bom quando o ministro participa com a gente ao vivo, uma vez por mês, e em função de muitas mudanças, já faz alguns meses que o ministro não participa com a gente, mas nessa noite ele está aí disponível para tirar as minhas dúvidas, a sua dúvida. E como foi liberado no card dessa noite, nós vamos falar sobre obsessão e desobediência. E isso foi um tema que foi trazido à tona no sábado em Caxias do Sul, onde foi falado sobre Saul, a desobediência de Saul e as consequências dessa desobediência. E nós convidamos você para pensar com a gente sobre esse tema e que essa noite essa mensagem possa nos iluminar e nos levar ao arrependimento, né, Raíssa? Amém. Boa noite, então, a todos os ouvintes. Boa noite ao Jones, boa noite, Magali. Boa noite noite ao Ed. Boa noite. É muito bom mesmo poder ter a participação do ministro para poder sanar as nossas dúvidas, né? Porque às vezes são abordado o alimento ali durante o encontro, e a gente fica às vezes com dúvidas, com perguntas, com questionamentos mais complexos com relação a alguns temas que são abordados, né? Aproveitando falar do encontro, esse fim de semana, então a gente tem evento aqui em Novo Hamburgo, né? Temos o culto de recepção na sexta-feira, às 8 horas, no Templo de Novo Hamburgo. E sábado nós temos nosso encontro regional, às 14h30, na Sociedade Aliança, em Novo Hamburgo também. Vamos entrar para o primeiro bloco de comerciais e em seguida a gente volta com a participação do ministro da Palavra. Te oprimiram, se inclinarão diante de ti. Os que te desprezaram chamar-te-ão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Constituirei em glória eterna, regozijo de geração em geração beberás o leite das nações, te alimentarás das riquezas. Elviretes, é com grande satisfação que informamos nosso novo endereço situado em local de melhor acessibilidade aos nossos clientes. Com instalações modernas, atendimento de alto padrão, passamos a atender na Rua General Arcida Rocha Nóbrega, 1214, Sala 2, Madureira, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em frente ao Hospital do Círculo. No novo espaço, contamos com cabeleireiras, coloristas, maquiadoras, manicures, massoterapeutas e esteticista, além do convênio com estacionamento ao lado, garantindo e melhorando ainda mais
mais o ótimo atendimento, que é marca registrada da Elvira Perucas e Mega Hair. Tudo isto sem abrirmos mão daquilo que consideramos mais importante em nossa relação, a confiança de sempre. Venha nos visitar e tomar um cafezinho, agende sua visita conosco. Será um prazer te receber em nossa nova casa. Um ambiente agradável faz toda a diferença. Conheça Renovar, instalação, higienização e manutenção do seu ar-condicionado e manutenção em máquinas de lavar roupas. Temos também pré-instalação para projetos comerciais e residenciais. Atendimento em Gramado, Canela e região. Ligue agora e agende uma visita. 549-9128-8561. Renovar, o clima ideal para você. Expresso Mania Restaurante, Cafeteria e Sorveteria. Sorvetes, lanches, café expresso e bebidas. Servimos café da manhã a partir das 7h30 e buffet livre e por quilo ao meio-dia de segunda a sábado. Ambiente moderno, climatizado, com TV e atendimento personalizado. Expresso Mania, na Avenida Júlio de Castilhos, 437, ao lado da ACI CDL. Telefone 3261-1492 em Restinga Seca. Você quer dormir bem e ter um sono perfeito? Escolha o colchão certo. A Sono Essencial proporciona uma experiência inesquecível. Com fabricação própria, combinamos qualidade e modernidade. Com isso, temos o colchão perfeito para você e sua família. Entre em contato. WhatsApp 47-98415-9595 ou acesse sonoessencial.com.br. Essencial é dormir bem. O sol é uma fonte de energia limpa, gratuita e inesgotável. Você já pensou em usar esta energia a seu favor? Invista em um sistema de energia solar e economize até 95% da sua conta de luz. Entre em contato 539-8130-8053 ou acesse soltecenergia.com.br. Soltec Energia. Deixe o sol trabalhar por você. A R-Bus é uma empresa especializada em prestação de serviços para a agroindústria. Trabalhamos com montagem, fabricação e manutenção de peças e equipamentos para transporte, secagem e armazenagem de grãos. Atendemos fábricas de rações, indústrias de óleo, usinas de concretos, pré-moldados, moinhos, sementeiras, cerealistas e fazendas. Contamos com profissionais qualificados e certificados em NR33 e NR35. Trabalhamos com manutenções corretivas programadas, corretivas não programadas, preditivas e preventivas. Agende sua manutenção agora mesmo pelo fone 459-8408-0769 e economize tempo e dinheiro. R-Bus, mais agilidade e produtividade para a sua empresa. A Contafisc é representante dos sistemas Questor. Somos especialistas em soluções tributárias para organizações. Atuamos na área contábil e corporativa há mais de 18 anos, ofertando softwares para contabilidades e também de gestão para empresas de pequeno e médio porte aos mais diversos segmentos. Conheça mais de nossas ferramentas. Entre em contato conosco pelo telefone 55-3333-2950. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Contafisc Sistemas. Você já conhece o homeschooling? Homeschooling, ou educação domiciliar, é praticado pelos pais dentro de casa e os filhos são educados de forma personalizada, de acordo com os princípios e valores de cada família. Quer saber mais? Agende a sua orientação jurídica no WhatsApp 43-3424-7884. Doutora Deise Daiane Pereira de Oliveira, advogada homeschooling, especialista em direito de família. Peças e acessórios para motocicletas de todas as marcas, com o melhor atendimento, é na Indy Motopeças. Faça-nos uma visita. O Olavo Bilac, número 24, em Caxias do Sul. Fone 54981161776. Acesse o site motoindy.com.br. Indy Motopeças, o melhor para você e sua moto. Vamos iniciar a nossa live então com o nosso convidado, o ministro da Palavra. Boa noite, ministro. Boa noite, Jones. Boa noite a Gali, a Raíssa, todos os componentes aí do programa. A nossa audiência, Deus abençoe a todos vocês que até essa hora perseveram aí no Senhor, estão nos acompanhando, né? E estamos à disposição aqui para Deus nos edificar mutuamente, né? Que Deus possa nos abençoar.
Obrigada pela tua disponibilidade, Sérgio. Vi que ontem também foi bem intenso. Muita programação na Rádio TV Menorá. Muitos programas ao vivo, as participações em massa de muitos presbíteros, de muitos irmãos. Eu creio que a Rádio TV Menorá tem envolvido muita gente. E isso, aos olhos de Deus, é obediência, né, Sérgio? É obediência, sim. É só pela obediência, porque nós não somos locutores, nem radialistas, né? Nem Não. Ninguém é formado em comunicação, mas enfim, isso Estou vendo tudo. o novo layout aí do ambiente do programa, né? Novidade. Não conhecia ainda. É verdade. A gente ficou um tempo sem a participação do ministro porque a gente estava com mudanças. A gente continua na cidade de Igrejinha, estamos expandindo a obra do Senhor aqui no centro da cidade. A gente desceu do monte, diz que a gente sobe no monte para buscar a direção de Deus, agora a gente desceu no monte para pelejar no centro de Igrejinha. Mas quando desce do monte e vai para o vale, também tem que usar espada, né? Sim, e a gente está muito feliz com essas novidades que Deus tem trazido. Deus sempre traz muitas novidades na vida dos seus servos. No começo gera um pouquinho de incômodo, de dúvida. Eu creio que isso acontece com todos aqueles que servem a Deus, mas o importante é a gente se manter na obediência, mesmo contrariado. E o tema dessa noite, a gente queria convidar o ministro para trazer um pouco mais de luz naquela passagem que é tão impactante de Agag pegar a espada e acabar com Amaleque. E, na verdade, já estava determinada a morte de Amaleque, mas um servo não quis cumprir à risca, né, aquela ordem. E aí, em função da sua desobediência, Deus levantou outra pessoa, mas era necessário que o plano de Deus se estabelecesse. E essa desobediência trouxe consequências depois, né, ministro? E isso não é só uma história. Eu creio que na vida de todos os servos, a desobediência traz consequências. E por isso a gente tarda muitas vezes a desfrutar da bênção, né? Sim, com certeza. Que lição importante e que cristaliza nosso coração, assim, com um entendimento muito sólido a respeito das tarefas que Deus determina para a gente, das ordenanças que Ele determina para a gente, que nós temos que cumpri-las cabalmente para que a bênção do Senhor continue na nossa vida, né? Para que Deus prossiga o propósito conosco. Nós precisamos muito tirar lições ali, riquíssimas daquela experiência, que quando Deus não tolera que sobre nada do inimigo, nada, nem o melhor do gado, nem o melhor das ovelhas, nem o melhor do dinheiro, nada, quando tudo que é do inimigo tem que ser exterminado, tem que ficar só Cristo no comando da nossa vida. E às vezes, aos nossos olhos, algumas coisas poderiam ser poupadas, né, Sérgio? Sim. Na verdade, assim, ele quis fazer um agrado para os seus súditos, né? Então, o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, verso 10, diz que quem agrada a homens e desobedece a Deus, porque para agradar o homem, desobedece a Deus, né? Sim. É um reverso, né? Faz uma coisa, acontece outra. Então, se eu estou com objetivos de fazer uma média com o povo, de ter ações simpáticas para com o povo e desagradando a Deus pela desobediência, estou desclassificado para ser servo, o que aconteceu com Saul, né? Saul só foi deposto por causa disso. E me chamou bastante a atenção que o alerta de Deus para nós hoje, né? Teve um momento da mensagem
que dizia que se eu não fizer aquilo que foi determinado por Cristo para que eu faça, não tem problema, outro já fez, né? Porque a obra de Deus ela vai se cumprir, ela envolve pessoas. Nós somos convidados amorosamente a fazer parte, a prestar voluntariamente esse serviço para a obra. Nós vamos ser galardoados por isso, mas pelo livre-arbítrio, se eu não quiser obedecer, outra pessoa vai fazer. Sim, porque a obra de Deus não fica por fazer. É uma ilusão nossa achar que somos indispensáveis nessa obra. A Patrícia Severo está fazendo uma pergunta. Ela botou assim: no encontro foi falado que se um servo não obedece o Senhor, levanta outro. E aquele que não fez a sua parte, será rejeitado? Não, rejeitado não. Apenas cessa a funcionabilidade no corpo de Cristo. Só isso. Mas não é rejeitado. Porque Saul, mesmo sendo rejeitado por Deus, ficou durante tanto tempo sendo rei? Porque o Senhor não tirou ele antes? Para você ver como Deus é longânimo com todos nós, esperando um arrependimento, né? Eu creio que uma das questões foram estas, porque Deus deu o veredito para ele e aguardou para ver o que aconteceria, se haveria realmente uma aparência de um arrependimento. Não houve. Não houve. Se Saul tivesse se arrependido depois desse fato, teria havido uma mudança? O decreto de Deus teria mudado? Não posso te dizer que seria mudado, porque quando Deus faz isso é porque ele sabe que não haverá arrependimento, entende? Pela onisciência dele. Então Deus nunca faz experiências, mas ele dá oportunidade para que todos vejam que ele é longânimo e misericordioso. Talvez até se ele se arrependesse nem voltasse para o reino, porque para se arrepender ele tinha que aceitar Davi. Entendeu? E não foi capaz dele se humilhar para isso acontecer. Sabe que na semana passada a gente faz um discipulado de manhã e a gente lia um capítulo da cura interior que fala da obsessão. E aí diz exatamente isso, que quando a gente está obstinado com a nossa ideia, com a nossa maneira de servir o Senhor, com os nossos planos, com os nossos projetos, a gente não permite que o Senhor implante os planos e os projetos dele para nós. Então a gente fica separado, né, deste serviço, né? A Patrícia perguntou: você é rejeitada? Não, mas outra pessoa vai executar a vontade perfeita de Deus. Perfeito, é isso aí mesmo. E aí nós é que perdemos a oportunidade do nosso galardão, porque é isso que está em jogo agora. A salvação, para todo aquele que crê, ele está salvo, porque a salvação é pela misericórdia, né, ministro? Sim. A salvação é por misericórdia e graça, né? As duas coisas junto. Agora, isso que eu falei, Aguirre, há pouco, assim, é importante a gente refletir. Veja que Deus tinha escolhido, pelos erros diários do rei Saul, Deus enviou o profeta para ungir Davi como rei. E levou um longo tempo para que isso se estabelecesse como verdade. Então, parece que Deus colocou Saul sob uma observação para ver o que aconteceria. Qual é a característica de um verdadeiro arrependimento? Ele tinha que chegar para Davi e dizer: Deus te escolheu, me substituiu, e eu estou de acordo de ser aquele que vai te conduzir à sucessão. Pronto. Estava configurado o arrependimento e ele não seria tratado com aquele final triste que viu seu filho morrer e viu ele também se matando. Porque não é que
Deus, mediante o arrependimento, vai restituir o reino para ele. Mas vai dar uma bela condição na glória para ele. Saul, a gente pode dizer que a gente vai ver ele na glória, então? Com certeza. Ele foi um rei. Ele serviu o Senhor ungiu ele. Né? Ele teve fraquezas como todos nós temos. Né? Deus, na sua onisciência, sabia que ele iria pecar. Sabia. Como sabia que Davi era pecar também. Se a gente parar para analisar então a história assim, tanto de Saul quanto de Davi, então também foi provado, Davi também foi provado como Saul foi provado quando ele se envolveu com a mulher e teve um relacionamento ilícito, né? Sim. Então ali a forma dele de se arrepender seria a forma, então, entre aspas, assim, correta? Seria a atitude que Deus queria de Saul? Exato. Esse foi o único problema de Saul, que nunca reconheceu as decisões tomadas por Deus. Então a gente tem na Bíblia ali tanta a versão de que a gente não deve seguir e a versão que a gente deve seguir. Isso. É um exemplo. Com tudo a gente precisa aprender, né? Com todas as situações, porque o falar de Deus não muda. Mas a gente já está quase entrando aí no nosso bloco de comerciais, então não vamos nos aprofundar muito, mas me veio à memória a situação de João Batista também, que quando Jesus, né, saiu lá do Jordão, era necessário então que João Batista entendesse essa mudança e que se submetesse à autoridade de Cristo, né? Verdade. Parasse de fazer os discípulos para si e colocassem todos ali na mesa, reconhecendo a autoridade de Cristo, porque isso acontece. Muitas vezes, nas nossas vidas, né, Deus vai levantando autoridades e a gente precisa reconhecer esse fluir e ir se colocando à disposição. Porque a unção de autoridade não está sobre uma pessoa, está sobre um cargo, né, ministro? Então a gente tem que observar esse mover e estar sempre disponíveis para servir Cristo, servindo as autoridades que ele institui. Ô, ministro, vamos dar uma paradinha para entrar nos blocos comerciais e em seguida, no próximo bloco, a gente volta com o ministro, então. Ok, vamos lá. O Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos, exaltemos o nome. Um sonho, um projeto e mãos à obra. Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós da Artus Representações trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Você está com problemas no casamento, com os filhos, trabalho, saúde ou finanças? Temos livros, CDs e DVDs que podem te ajudar. Livraria Reino é Vida atende onde você estiver em Restinga Seca e região. Ligue ou agende sua visita. 51995502839. Venha nos visitar aos domingos das 8h30 ao meio-dia na Rua Francisco Giuliani, 1021 em Restinga Seca. Livraria Reino é Vida, levando a vida de Deus para você. Quer
Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budak, em Rio do Sul. Fone 47988119046 ou 4735222172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Com dificuldades na parte fiscal da sua empresa, a Criscom Consultoria lhe dá o suporte técnico, desde a classificação de produtos como a entrega das declarações fiscais, atendendo todos os SPEDs e cálculos de impostos. Conta com suporte online que vai ajudar a sua empresa a entregar as obrigações acessórias de uma forma rápida, fácil e eficiente. Fone 55999229619. Criscom Consultoria. Dedique-se ao seu negócio. Deixe a parte fiscal com a gente. Quer eliminar suas estrias? Conheça a Microderme, tratamento definitivo para estrias. Sem uso de pigmentos, elimina estrias de todas as cores e tamanhos. Resultado em apenas uma sessão. Entre em contato com Kátia Tavares, 19-982-100096. Microderme, estrias. O que antes você não conseguia disfarçar, agora você pode eliminar. Você já pensou em sua empresa fazer parte de um mercado que movimenta centenas de bilhões de reais por ano? A Triuno Assessoria em Licitações pode te ajudar. Assessoramos nossos clientes a se desenvolver no mercado público com sucesso, ampliando e aprimorando seu volume de negócios. Fazemos um estudo de mercado e sua viabilidade, captação e análise de editais, recursos e impugnações, organização e gerenciamento de documentos, representação em processos eletrônicos ou presenciais. Fone 47997413266 ou triuno.adm@gmail.com. Triuno Assessoria em Licitações. Sonhe com sucesso. A gente ajuda você. Tá todo mundo na fazenda, os bichinhos, os amigos, e agora tem você. O galo vai cantar, a sineta vai tocar e o leite da vaquinha eu vou tirar. Um café bem gostosinho, cavalgada, pedalinho, quadriciclo, pescaria, pula, pula. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. É tão linda a natureza, tem trator e tirolesa, muita trilha, churrasco, fogo de chão. Tem carrinho pra descer e conforto pra valer, um lugar que te acolhe como irmão. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. A loja Sonivida tem a missão de cuidar de você e também da sua saúde. Colchões, travesseiros ortopédicos e terapêuticos e uma ampla linha de produtos ortopédicos. Tênis, chinelos, palmilhas magnéticas, máscara de dormir, pulseiras magnéticas e muito mais. Em Ibirubá e Cachoeira do Sul. E enviamos para todo o Brasil. Fone 54 991 19 6524. Loja Sonivida, porque quem dorme bem, vive bem. 24 horas no ar com muito conteúdo pra você acessar. Tudo que você sempre quis pra ter uma vida plena e muito feliz. Programas pra toda a família que transformam, iluminam. Aqui você faz programa que deseja assistir nos canais que pesquisa pra todas as áreas da sua vida. É a TV Menorá, 7 lâmpadas pra iluminar. É a TV Menorá, operando pra você melhorar. Vamos retomar então
bate-papo com o ministro da palavra aqui. Lembrando que o ministro vai ficar só mais 10 minutinhos aqui, que ele tem que se ausentar. E se quem estiver acompanhando aí possa fazer suas perguntas, aproveite então. Bem, eu tenho então uma pergunta para fazer, ministro. Como é que eu sei que eu tô amando genuinamente o meu irmão sem estar sendo falso? Olha, para que a gente possa ter a realidade do amor pelo próximo, o nosso irmão, é só se você está servindo ele porque ama o Cristo e não especificamente ele. Porque o amor ao próximo é uma consequência do teu amor a Cristo. Então não existe, não ama Cristo, tu nunca vai amar o teu irmão. Isso é pré-condição, entende? Então primeiro tu tem que reatar a tua dependência de Cristo e voluntariamente obedecer Ele por prazer e não por obrigação. Então isso configura que você, nesse estado, está amando o Senhor. E a consequência espontânea disso é um cuidado com os irmãos. É ajudá-los sem nada esperar em troca. Investir neles, tanto para gerar os filhos para Deus como para cuidar deles. E estar atento a todas as necessidades deles. Tipo uma mãe e um pai cuidam de um filho, naturalmente. Mas tu nunca é o inverso disso que eu falei. Vou amar os irmãos, depois vou amar Cristo. Não. Então o amor que tem para os irmãos não é genuíno. É um amor comercial, como é o amor humano. E como é que então eu posso como praticar a palavra de forma, a gente não sabe, né, que às vezes a gente lê a Bíblia, a gente tem o conhecimento do dízimo e da oferta, digamos assim, né, por exemplo. A gente sabe que a gente tem que dizimar e ofertar, é um princípio prático. Por mais que eu não queira, eu vou lá e oferto, dizimo, por obediência. Talvez mesmo contrariado. Sim. Como isso, na relação ao amor, pode se tornar uma forma genuína de obediência a Cristo? De amar a Cristo? Sempre que tu vai obedecer a Deus, vai iniciar contrariado. Em grande parte dos preceitos que Ele ordenou. Tu nunca vai ter assim, uma leveza para obedecer a Deus, porque é um conflito interno. Você está desprezando você para agradar outro ser que tu ainda não conhece direito. Então é normal que a pessoa sinta esses conflitos, essas contrariedades, e a gente tem que lutar. Mas à medida que a prática se repete e os dias vão passando, o Senhor vai mudando o tanto o querer como o efetuar dentro de nós. Vai chegar um momento em que você vai fazer aquilo com alegria, com prazer, porque Deus mudou a tua maneira de ver as coisas dentro do teu coração. Ele mudou o querer dentro do teu coração. Então agora tu quer servir Deus por prazer e não por mandamento apenas. Né? Então, para me iniciar, tudo então, a obediência a Deus sempre vai se iniciar como uma obrigação, uma contrariedade contra mim mesma. Obrigação não. Mas assim, tu tem um temor e tu quer fazer o que ele mandou porque você não quer entristecer ele. Então, mesmo contra a tua vontade, tu está fazendo. Mas daqui a pouco, essa contra-vontade vai terminar, vai ficar um prazer. À medida que tu tem experiências na devolução e na oferta. Vamos dar um exemplo. Dentro de um ano que você está praticando isso, você vai ver que mudou muita coisa no teu coração. Tu não faz mais por obrigação aquilo, nem contrariedade. Sim. Ele vai frutificando na realidade, né? Tu planta e vai frutificando, né? É que Deus vai mudando a nossa vontade, vai mudando o nosso pensamento e vai fazer eu sentir prazer porque eu estou obedecendo. Amém. Alguma perguntinha, Magali? O pessoal que está acompanhando aí?
pessoal estava perguntando um pouquinho mais sobre a questão da obediência. Teve gente que andou não obedecendo. Diz que depois de um tempo, a Patrícia Severo disse que depois de um tempo teve que voltar atrás e fazer uma correção. Sérgio, a gente falava daquele capítulo da cura interior que fala da obstinação e da realidade. Uhum. Quando a gente tem a realidade espiritual, a gente entra na obediência. Enquanto a gente está obstinado, a gente muitas vezes está desobedecendo e nem se dá conta. Mas Deus levanta um profeta para nos alertar. E é isso que hoje o Ministério da Palavra faz, né? Através de tantas mensagens, tanta programação, nós somos alertados. E aí nós nos encontramos obstinados. Fala um pouquinho para a gente desse processo de desobstinação, que é a confissão de pecados, muitas vezes até a restituição. A gente pouco vê testemunho de restituição, mas isso é muito importante para a gente se colocar nessa posição que a gente falava, de entender o mover de Deus, de perder a oportunidade de servir, porém se recolocar a serviço do Senhor, né? Sim. A obsessão é a crença em princípios que não são divinos. E a pessoa que está vivendo pelos padrões naturais julga que ela está fazendo tudo conforme Deus quer. Está enganada. Está enganada. Né? Então, como isso é desmanchado dentro de nós para ficarmos na realidade espiritual? Nós precisamos jogar nossa alma de encontro à verdade todos os dias, para que Deus traga luz, dissipe trevas e renove a nossa mente. Porque uma mente tu não muda com a primeira informação nem com a segunda. É com a repetição de, às vezes, anos. A palavra é martelo, né? Você quando vê uma pessoa quebrando um muro, desmanchando um muro, batendo o martelo para desmanchar, aquilo leva dias, aquele barulhinho repetitivo, sem parar. A nossa mente, quando está obstinada, ela é dura, ela não aceita novidade. Então aí tem que levar a palavra a refletir na verdade o máximo de tempo possível, para que caia por terra aquele engano, porque a luz dissipa as trevas. As trevas são enganos. Tudo que as trevas governam dentro da minha alma, ali tem engano. Porque o trunfo do maligno, ele age, e o trunfo dele é quando ele consegue enganar uma pessoa. E a pessoa acha que está certa e não está com Deus, entende? Não está certa. Então é por meio de iluminação da nossa mente que Deus vai renovar a nossa mente para a gente ter então uma voluntariedade de seguir o Senhor assim com grande realidade espiritual. Muito bem, ministro, a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo, então. Quer dar um finalzinho, né, Magali? Chegando na hora do ministro, do tempo que programado para o ministro compartilhar aqui no nosso programa. Tu quer dar as tuas considerações, algum recado, ministro? Eu faço assim um chamamento, uma lembrança aí para os irmãos dessa região aí, que temos aí um grande evento no Vale dos Sinos, né? A região de vocês aí, onde todos os irmãos de todas as igrejas devem agora se reunir neste sexta e sábado. Né? Se não for na sexta, pode ir no sábado. Mas nós precisamos ter uma comunhão grande com os irmãos. Nós precisamos falar uns com os outros, compartilhar uns com os outros. É o que se faz nesses encontros, não só lá em cima na tribuna, mas também nos corredores, nas cadeiras ali. A gente troca muita experiência um com o outro, né? E isso desenvolve bastante a nossa fé e o crescimento espiritual.
Então, que lembramos aí dessa programação e não vamos deixar de comparecer. Amém? Agradeço a participação e mês que vem aí estaremos de volta em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Queridos ouvintes, então receberam um convite personalizado para estar participando aí do evento do final de semana. Foi muito edificante essa participação do ministro. Nós seguimos aí, após um louvor, com mais um bate-papo. Fique ligado com a gente, continue incentivando as pessoas a entrar no link. Que Deus abençoe a vida do ministro, que vai estar conosco em Novo Hamburgo na sexta e no sábado, neste evento imperdível que ele deixou a dica, né? Vamos aproveitar e vamos passar aqui na telinha, né, Magali? Então, os banners aqui do encontro, né, de culto e recepção, para que o pessoal possa ver e acompanhar, né? Então, sexta-feira a gente tem o culto de recepção no templo em Novo Hamburgo, né? Às 8 horas. E no sábado, o encontro microrregional na Sociedade de Aliança, às 14h30, né? Reforçando o que o ministro falou, né? Que todos os nossos irmãos e todas as igrejas ao redor, bastante irmãos, possam estar presentes lá, né? Voltamos então agora com mais o nosso companheiro aqui. Boa noite, Ed. Boa noite, Jones. Boa noite, a Magali. Boa noite também a Isa, que está conosco aí. Glória a Deus, né, por esse momento que a gente teve aí com o ministro da palavra. Realmente, né, é hora de investir no reino de Deus que está sendo construído dentro de nós, né? Aproveitar os momentos que ainda restam, que nem diz o ministro, que eles colocaram no encontro de Caxias, né? Aproveitar os momentos que a gente ainda pode ter, né? Em comunhão com os irmãos e com o fluir do Espírito, né? Com tudo que possa ser trazido para nós, né? A gente vê que todos aqueles que estão conseguindo assim buscar a graça no Senhor de negar-se, né, e obedecer ao Senhor, porque eu achei muito tremendo aquilo que o ministro trouxe, né, que ninguém obedece feliz e sorrindo, né? Inicialmente a gente padece e vai contrariado, mas depois de um tempo, Jones, esse sentimento muda, né? Deus vai botando amor no nosso coração pela obra de Deus. E eu tenho para mim que esse momento é o momento onde que o reino, né, começa a ser construído então dentro das nossas almas. Eu vi muitos comentários aqui do pessoal compartilhando no Face. A gente fica muito feliz de poder ver todo esse movimento no Facebook aqui desses irmãos amados que perseveram no reino. Eu tenho certeza que todos vão ter a recompensa, né, porque Deus ele é fiel e justo, né, Isa, para poder cumprir com aquilo que ele deixou escrito. Então vamos continuar perseverando, principalmente aí nesses encontros, né? Deus tem nos agraciado muito, a gente teve muita cura, muita libertação nesses encontros, e acho que Deus vai começar a operar mais intensamente também, porque os convites através do ministério têm se intensificado bastante. Tem se intensificado. Em Caxias ele compartilhou, né? Vamos aproveitar os últimos momentos, né? Que possam ser os últimos momentos, né? Mas a gente sente também, né? A gente sente que está chegando ao fim uma era, né? Um ciclo, né? Inclusive tem uma pergunta aqui da Cléria Silveira, dizendo, né? Ela ficou, acho que um pouco intrigada. Boa noite, família. O Espírito tem falado muito sobre aproveitar as oportunidades de participar dos micros e cultos. Estamos na iminência de não poder estar juntos mais no templo? Pois é, Cléria, só Deus sabe quanto tempo a gente tem, mas nós temos que aproveitar enquanto ainda é tempo. Sim, ontem no programa Novas do Reino, no quadro Reciclagem da Visão, ele comentou sobre um seminário que está por vir, né, um seminário de 7 dias, e ele vai iniciar então ali no mês de novembro, um pouquinho antes do presbitério, vai começar a quarta, né, de adoração e louvor, e vai ter 2 dias. Aí ele até brincou, né? Isso se as autoridades, né, não impedirem, porque ele lembrou, né, que a pandemia veio num dia e no outro dia já estava tudo fechado. E a gente acaba esquecendo, Jones, desses momentos que a gente passou assim, que fechou tudo.
Então, assim, vamos aproveitar, vamos congregar, vamos participar dos grupos familiares e principalmente ir no templo, ter esse momento de comunhão. Aqui em Igrejinha a gente tem o templo que congrega aqui o pessoal de Igrejinha, os irmãos de Três Coroas. Às vezes a gente é agraciado também com a presença dos irmãos de Taquara e a gente vê realmente como é bom, assim como ele colocou, de poder conversar com os irmãos, né? De poder ter esse momento com outros irmãos que tu não conhece. E é isso que Deus quer gerar, né? Essa unanimidade do corpo de Cristo, né? Indiferente se tu é da cidade, né? Tu precisa conhecer os teus irmãos. No dia 1º de novembro. Então, dia 1º de novembro cai numa quarta-feira. Então, a primeira quarta do mês de novembro, que é a quarta de louvor e adoração, vai começar com louvor e adoração, e todos estão convidados a já estar presentes ou ligados aí pelas redes, pela rede de comunicação, pela Rádio TV Menorá, porque vai ter um intensivo de quarta a domingo. Quarta a sábado, né? Porque daí nós temos o encontro do presbitério, mas no domingo sempre tem o culto também. Então se eu não me engano, dia 12 é feriado de novembro, né? Então já vai para aproveitar e se organizar, né? Faça suas reservas. Nós já reservamos lá nossa estadia. Se organizar para que a gente esteja presente, né? Se antecipem. Ontem, ainda após ele convidar, a gente já começou a ver espaço, reserva. Outra esposa de presbítero também já foi atrás, porque vai ser concorrido, pelejado, e nós precisamos batalhar pela fé. Isso aí. São momentos decisivos. Quando falava sobre Saul, sobre Samuel, tomar aquela atitude tão drástica para resolver aquela situação, nós estamos vivendo estes momentos. Nós todos estamos vivendo estes momentos de nós lutarmos com a carne e tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós, que é uma vida no Espírito. Ontem, inclusive, nós compartilhávamos que uma vida no Espírito, ela é leve, uma vida no Espírito é tudo que a gente almeja. E isso está nas nossas mãos. Tem tanto material, tanta instrução, tantos irmãos que a gente pode lavar os pés, se aproximar. É momento, né, da gente buscar essa comunhão. Eu vejo que nessas micro-regionais que vem muitas pessoas, me chama a atenção ainda quando eu chego e quero sentar do lado do meu marido, eu fico preocupada se fulano vai estar do meu lado e guarda o lugar, e eu vejo que falta de realidade, porque somos todos irmãos, né? Então não há acepção de pessoas, preferências. Todos que estão lá são meus irmãos, não importa onde eu vou sentar, quem vai estar do meu lado, Deus quer fluir através de todos. Então a gente precisa realmente, como o ministro nos alertou, não é só a palavra que está sendo liberada lá em cima que é o fluir de Deus. Talvez o fluir de Deus para mim e para você, nessa recepção de sexta-feira em Novo Hamburgo, ou na própria micro-regional, vai ser através de um irmão que eu ainda não conheço, naturalmente, né? Mas vai estar do meu lado, vai passar por mim, vai estar do meu lado quando eu for tomar uma água, quando eu passar pelo banheiro, quando eu for na livraria, né? E eu vejo que coisa maravilhosa quando não tem essas coisas de lugar marcado, acepção. Isso ainda é muito da nossa carne, porque o reino do Espírito não é assim. O reino do Espírito me chama muito uma palavra que diz que quando chega um rico, a gente coloca ele num lugar lá na frente, né? E o pobre a gente coloca lá atrás, né? E muitas vezes essa acepção ainda está dentro de nós. Eu, algumas vezes, ainda flagro esse tipo de pensamento, de sentimento dentro de mim. E no falar do ministro, que testifica com a palavra, me exorta muito ainda, sabe? De como eu preciso estar aberto, abraçar o meu irmão que eu não conheço, orar por ele, receber dele aquilo que Deus tem para mim. E acho que isso vai ser muito libertador se a gente botar em prática, né? Literalmente, assim, a gente tem que achar a realidade, né? Aquilo que Deus tem para nós, né? A gente está se deslocando de uma cidade, às vezes indo para um outro estado,
E aí temos a oportunidade de conhecer irmãos que a gente nunca conversou, a gente acaba saindo de um estado, indo para outro estado, conversar com as mesmas pessoas que a gente já acabou saindo até de carro junto, né? Então, vejo assim que são oportunidades que a gente desperdiça, né? Que a gente pode chegar lá, Senhor, eu estou aqui, com quem o Senhor quer que eu desenvolva hoje uma comunhão, né? E assim, eu lembro assim muito quando o Jones começou a ir participar das micros, né? O Jones tinha um pouquinho de vergonha, estava chegando, dizia, irmão, vai lá, conversa com um, conversa com o outro. Aí daqui a pouco sumiu, né? Não tinha, né? Chegava lá, já estava envolvido com 2, 3, né? E assim foi desenvolvendo. E hoje o Jones está aqui para contar, né? Isso realmente foi maravilhoso, né, Di? Sim, maravilhoso conhecer novos irmãos, né? Cada pessoa é diferente uma da outra, né? E daí dentro da igreja cada irmão tem uma experiência, né? Para compartilhar, cada um tem uma direção. E às vezes tu tá passando por uma fase da tua vida, né? E eles sempre têm alguma coisa assim também para compartilhar, similar, ou uma direção que eles compartilham contigo também na fase da vida deles também, né? Alguma evolução que estão buscando e tudo mais. Mas eu tava lembrando aqui também agora pra gente aproveitar e compartilhar já também sobre o próximo programa que a gente vai ter, né? 2 convidadas também, né? Vai ser uma entrevista com 2 convidadas aqui da cidade de Igrejinha, né? A Isa pode falar um pouquinho desse quadro novo aí que o Programa Pela Fé está desenvolvendo aí. Amém. Então, quinta-feira, gente, vai ter essa programação, né, Jones? É, quinta-feira. Quinta-feira, então, a gente vai ter a programação com as nossas novas convidadas, que elas são aqui de Igrejinha, são da parte da enfermagem, né? Da enfermagem de Igrejinha. Sim. E elas vão estar abordando com a parte sobre saúde mental, que tá, então, hoje a gente está em setembro, e o Setembro Amarelo, ele divulga bastante sobre a questão de saúde mental, de combate ao suicídio. E a gente vai estar compartilhando, então, com elas sobre as causas que levam as pessoas ao suicídio, e entre elas a depressão. E lembrar que a gente tem, dentro da Editora Vento Sul, materiais sobre a depressão. Então, Deus já liberou uma cura para esse mal, Deus já nos livrou de toda e qualquer doença. E para toda aquela enfermidade que a gente tiver, o Senhor, ele tem uma solução. É o quadro Igrejinha Exemplo Voluntário, né? Normalmente a gente está fazendo na terça, né? Não tem dia certo, mas vai ser exibido na quinta, né? Então, já tô sabendo aqui de primeira aqui, quinta-feira, vai ser Igrejinha Exemplo Voluntário. E a Raíssa vai estar aí ancorando a entrevista com a comunidade, trazendo o pessoal que trabalha no Hospital Bom Pastor, que é um hospital cheio de voluntários, né? Cidade do voluntariado, e vai estar trazendo esse tema. Então, pessoal, imperdível o programa de quinta-feira. Eu acho muito interessante, né? Porque a gente vai conhecer pessoas, né, que trabalham num hospital que é movimentado e é custeado por pessoas voluntárias, né? E aí, quando a gente fala de reino, também é isso, né? No reino de Deus só tem vaga para voluntário, né? Chegando então ao finalzinho do nosso programa aí, né? Porque a gente possa despedir todo mundo. Magali, Ed, Raíssa. Muito obrigada pela participação. Quinta-feira, então, Igrejinha Exemplo Voluntário. Aguardamos a sua presença também. Fique com a gente. Uma boa noite, então, a todos os ouvintes. Que Deus venha estar abençoando vocês. Que tenha sido útil compartilhar, que foi feito essa noite. Amém. Eu agradeço muito a vida de todos, né? A vida também dos irmãos aqui da bancada, que agora Deus acrescentou aí, trouxe mais um soldado. E aí, creio assim que a gente vai conseguir multiplicar aí o avanço e o crescimento da obra na cidade, e também através do Programa Pela Fé, que eu creio assim que esses programas, esses quadros, a gente pode estar divulgando, né, e mandando os links para as pessoas que a gente conhece, porque através desses links são divulgados portais, né, rádio, TV, a editora, Pão de Judá, porque na verdade essa é a nossa função, né, é divulgar os portais, porque quando a pessoa se conecta ali dentro, Deus vai fazer a obra, amém? Muito obrigado, Jones. Uma boa noite a todos, então, até quinta-feira no próximo programa, às 11 horas da noite. Contamos com você aí. Iluminar
Você ouviu, pela rádio Menorá, o programa Pela Fé. Pela Fé.